Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Condomínio Residencial Jabuticabeiras avisa: últimas unidades, corra, porque depois não tem mais. O melhor, o maior, a melhor vista de Guaratinguetá. Condomínio Residencial Jabuticabeiras. Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Ainda bem que é sexta-feira, dia de Rolando um Papo. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Já estamos aqui ao vivo em cores para mais um Rolando um Papo para você. Eu, Adriana Rolando, Cláudia Turra Torres e o nosso entrevistado de hoje, que é o vereador Regis Yassumura. O Regis é vereador e também fisioterapeuta. Então a gente vai falar do trabalho social que ele realiza na cidade de Guaratinguetá há muito tempo, antes até dessa entrada dele na Câmara Municipal. Ele já fazia um trabalho em alguns bairros de Guaratinguetá e neste ano, no ano de 2013, ele assumiu a Câmara Municipal. Ele teve 2.782 votos. É muito voto para a candidatura a vereador, que tem um número grande de vereadores e geralmente você tem um parente que vai ser candidato a vereador. Semana passada, o Rolando um Papo não foi exibido porque a Rádio Clube transmitiu a missa de Frei Galvão. Foi dia de Frei Galvão, dia 25, primeiro santo brasileiro nascido em Guaratinguetá. Então eu e Cláudia Turra aproveitamos para folgar. Claudinha foi para o Rio de Janeiro, eu fiquei mesmo por aqui. Pois é, coisas de Cláudia Turra Torres. Bom, um bom dia especial a todos vocês que acompanham o nosso Rolando um Papo. Muito obrigada pela audiência desse programa que cresce a cada semana. Todas as cidades da região do Vale do Paraíba sintonizadas no 690M da Rádio Clube de Guaratinguetá, a cidade de Aparecida, do prefeito Márcio Siqueira, a cidade de Lorena, do prefeito Fábio Marcondes, a cidade de Guaratinguetá, do prefeito Francisco Carlos, ao município de Potim, do prefeito Benito, e um beijo especialíssimo a todos os nossos ouvintes. Um abraço especial a todos vocês. Daqui a pouquinho eu mando aqui os abraços para quem nos acompanha sempre. Agora um bom dia para a minha companheira de trabalho, Cláudia Turra Torres. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os nossos ouvintes. 1º de novembro, primeiro programa de novembro. O ano tá acabando. Pois cheirinho de Natal, rápido, já né? tô sentindo. Você entra nas lojas, todos que enfeite, né? Você já fica no clima. E hoje é dia de Todos os Santos. No Facebook, tá todo mundo falando que hoje é dia do homem. Não gostei da piada, viu, Carlos Henrique? O Jefferson não vem mais, né? Porque agora ele abandonou a gente. Agora quem está trabalhando conosco na técnica... Opa, saiu. Agora quem está trabalhando conosco na técnica aqui é o nosso amigo, companheiro, Carlos Henrique. Hoje, 1º de novembro, dia de Todos os Santos, amanhã finado e segundo as más línguas, dia dos homens. Nessa data, viu, Regis? Todos os santos, porque vocês são um pouco santos. E a gente é o quê, então, Cláudia? A gente é... Nem tem uma nomenclatura Não tem. para a nossa situação política administrativa. Bom, os abraços de hoje vão para o Klebe, que é ouvinte do nosso Rolando um Papo. Ficou chateadíssimo a semana passada, porque não teve Rolando um Papo. Comentou comigo no Facebook. Para a Leonilda, para a Cida do Bela Vista, para a Célia, para o Padre Silvio, da paróquia Nossa Senhora da Glória, que fez uma homilia ontem absolutamente abençoada. Padre, um beijo para você, tá? E também para a Rose, que é a minha companheira, a Rose, minha secretária, para minha cunhada, Fatinha. Adoro a Fatinha, adoro. Por isso que é co, né? É cu. Não é cu porque é boazinha. É cu quando é ruinzinha. Ah, é?
Então, Fatinha, um beijo pra você. Ela cuidou do Joãozinho, meu irmão, até o último dia. E amanhã a gente vai visitá-lo, né? Fatinha, um beijo pra você, tá? Obrigada aí pela audiência do programa Rolando um Papo. Bom dia, Regis e Assumura. Bom dia, Adriana. Bom dia, Cláudia. Aos ouvintes que nos acompanham hoje na M690. É um grande prazer estar aqui no seu programa, pela sua audiência. Eu escutava muito falar do seu programa. Graças a Deus. E hoje estamos tendo a oportunidade aqui de visitá-la, né? Quero mandar um abraço também para o Padre Silvio. Eu homenageei ele na Câmara semana passada com a medalha de Frei Galvão. Menina, ele sabe que ele fez uma homilia ontem que eu me emocionei muito. Ele tem o dom da oratória, né? Eu toco nas missas lá da... Mas você vai quando? Eu tô indo na quinta. Eu vou domingo e quartas-feiras, algumas específicas do ano, mas eu também toco lá na missa. Então você fez uma homenagem pro Padre Silvio. Exatamente, honrando ele com a medalha de Frei Galvão. É uma honraria, né, que a Câmara Municipal oferece uma vez por ano aí, no município de Guaratinguetá. Daqui a pouquinho a Cláudia Turra apresenta o entrevistado para vocês. Vocês vão saber mais um pouco do Regis e Assumura, porque agora nós temos a Semana em Dia com Cláudia Turra Torres. A Polícia Militar de Aparecida está fechando o cerco contra a pirataria na cidade. Os simulacros de arma de fogo são os principais materiais que estão na mira da polícia. Mais de 700 armas de brinquedos foram apreendidos nos últimos meses. As apreensões fazem parte da Operação Romeiro, que visa reforçar a segurança em Aparecida, nas cidades vizinhas, por causa do movimento crescente de romeiros nestes lugares. A operação foi iniciada em setembro e vai até dezembro. Todos os programas de policiamento da PM, ostensivos e preventivos, serão ampliados durante a operação. A base móvel da PM no Santuário Nacional e nas ruas. O descarte irregular de um saco cheio de remédios vencidos gerou questionamentos pelas ruas de Canas na última semana. Com o desperdício do medicamento, que deveria ser repassado à população, o vereador Ademar Ligabo, do PP, promete na próxima sessão protocolar um requerimento exigindo explicações do prefeito Reinaldo Zanin, o Naldinho do PDT. Ligabo contou que foi procurado em sua casa na última sexta-feira por um pescador da região, que afirmou ter encontrado o saco repleto de frascos vazios de paracetamol às margens do rio Canas. O parlamentar afirmou que estuda levar o caso ao conhecimento das autoridades policiais e ressaltou que constantemente a população reclama da falta de remédios no município. A prefeitura não se manifestou sobre o assunto. Com o objetivo de esclarecer as dúvidas das 500 famílias habitadas pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, para receber as casas do residencial Santa Mônica, localizado na Vila Brasil, em Guaratinguetá, a Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Caixa Econômica Federal, realizou nesta quinta-feira uma reunião para atualizar as informações e passar os próximos passos do empreendimento aos beneficiários. A entrega das casas estava prevista para julho, mas foram prorrogada para setembro e novamente adiada. De acordo com o secretário de Assistência Social, Marcos Evangelista, na última medição da Caixa Econômica Federal, foi levantado que 93% das obras estão concluídas. Porém, houve uma rescisão contratual da empresa que fazia o projeto, o que impediu a entrega das casas. Evangelista salientou que a Caixa irá estabelecer uma prévia da entrega das casas e as obras retornarão a partir do momento que outra empresa estiver contratada. Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Ao vivo em cores conosco hoje no programa Rolando um Papo, o fisioterapeuta e vereador Regis Assumura. A nossa companheira de trabalho, jornalista, Cláudia Turra Torres, vai apresentar agora o Regis para vocês. Regis Leandro Assumura, nascido em Brasília, no Distrito Federal, tem 35 anos. É fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.
Foi eleito como vereador pelo partido do DEM, com 2.782 votos. Regis atua ainda como pregador e músico da Igreja Católica. A política local, seu atual mandato e a atuação como fisioterapeuta serão os assuntos do nosso Rolando um Papo de hoje. Regis, eu já o conheço há bastante tempo e você foi candidato em algumas, acho que na eleição, em uma outra eleição teve uma votação também expressiva, teve menos do que essa que você teve, quase 3.000 votos, mas você não conseguiu entrar por um problema de coligação, né? Aquela questão a questão partidária, né? Da divisão de votos, você foi, diríamos assim, prejudicado em função disso. Dessa vez você foi candidato e está na Câmara Municipal. Que olhar você tem hoje para o trabalho legislativo e o que você tenta absorver na sua atuação legislativa? Bom, vamos lá. Mais uma vez, bom dia aos ouvintes. Na primeira vez que eu saí, no pleito passado, Adriana, eu fiz 1.208 votos. Fui uma votação. Expressiva para uma cidade do porto de Guaratinguetá. Só que o meu partido, que era o PDT na época, né? PDT. Nós não conseguimos fazer 2 vereadores. Foi o Ney Carteiro, o mais votado, e eu fiquei como primeiro suplente. Nesses 4 anos, então, aumentei meu trabalho, falei, vou correr atrás porque eu tenho esse sonho, essa vontade aí de estar no Poder Legislativo. E hoje, graças a Deus, o vereador mais votado aqui de Guaratinguetá, na proporcional mais votado do Vale do Paraíba, né, em número de votos válidos por votantes, tive essa votação de 2.782. Isso não vem ao acaso, né, Adriano? É fruto de um trabalho grande. Eu que semanalmente, diariamente, atuo também na área social nos bairros de Guaratinguetá, onde a gente conseguiu unir alguns profissionais da área da saúde, da arte marcial. A Cláudia não mencionou, mas eu sou lutador também, pratico MMA e o jiu-jitsu há muitos anos, né? E a gente conseguiu essa entrada então positiva nos bairros de Guaratinguetá, levando arte marcial. Eu tenho o professor Neto, professor Índio, professor Joel Pinho, onde a gente faz um trabalho social também voltado à luta. Os atendimentos na minha especialidade, onde a gente tenta levar um pouquinho de conforto para as pessoas, porque eu atuo diretamente na dor, né? Dor na coluna, dor no joelho, dor no ombro, dor na unha, dor na cadeira. E assim, aumentei meu trabalho também nesses últimos anos aí em Guaratinguetá. Minha visão hoje da política aqui em Guaratinguetá. Adriana, muitas vezes o que me deixa um pouco chateado, até pode ser essa palavra para usar, é ainda a desinformação. As pessoas confundirem, né, o que é o papel, qual é o verdadeiro papel do vereador. Vale lembrar aos ouvintes que 3 poderes aí constituem o nosso país, aí, né, a coordenação do país, que é o judiciário, o executivo, formado pelo prefeito, e o legislativo, nós vereadores. O vereador não faz parte do executivo, então algumas pessoas vêm fazendo alguns pedidos e querem a obra realizada, tapar um buraco, cortar uma árvore. Isso é papel do Poder Executivo. Porém, nós atentos, nós somos o para-raio aqui de Guaratinguetá, né? Então, o pessoal procura a Câmara Municipal através dos 11 vereadores e através de requerimentos ou indicação, nós enviamos ao Poder Executivo. A Cláudia, que nos acompanha nas sessões de Câmara quase que semanalmente, sempre eu vejo ela às terças e quintas, ela ouve o tanto de pedidos que são feitos, né? Por mim agora, Regis, vereador, eu, graças a Deus, uma quantidade significativa dos meus pedidos são atendidos, né? Tenho que agradecer aqui ao prefeito, aos secretários que prontamente, em alguns casos, nos atendem. O que não é possível, nós repassamos a resposta para os nossos eleitores, mas acho que um bom vereador é aquele que ouve a população e tenta levar até o executivo. E você precisa dar uma resposta para as pessoas, claro, né? Muitas vezes aquele munícipe... Acho que a consideração é até mais importante do que uma negativa. Com certeza. Porque às vezes a pessoa fica na expectativa de que aquilo vá ser feito, o vereador tem receio em se comprometer de forma negativa e acaba não dando uma satisfação. Então acho que é até uma questão de você ter um carinho pela pessoa que, independente de ter votado em você ou não, está ali para levar um problema e espera que você faça alguma coisa a respeito. Não, com certeza. Agora, o que nos aborrece são os pedidos aí
daqueles que no passado acontecia muito, saco de cimento. Cimento, pagar conta de água, de luz. Tem pessoas que chegam lá com 6, 7 contas atrasadas e pede pro vereador ajudar, né? Isso, além de ser um crime, né? Que você está comprando voto aí, mais ou menos isso, é complicado, né? Mas a população, graças a Deus, Cláudia e Adriana, tem demonstrado assim, uma mudança. O perfil do eleitor mudou muito, né? Eu vejo da minha primeira eleição para essa última agora, que eu fui eleito, houve uma mudança assim, significativa no perfil dos eleitores. Ô Regis, quando você fala desse desconhecimento de alguns eleitores, você toca num ponto nevrálgico desse problema, né? Dessa celeuma, né? A constatação de um fato que ocorre em nível nacional, em todas as cidades, em nível de governo e também de governo estadual e também de governo federal. Você acredita alguns vereadores varejistas a responsabilidade por esse hábito também? Porque tem vereador que se elege fazendo exatamente isso que o cidadão se acostumou a pedir, porque ele obviamente encontrou um respaldo do outro lado, né? Esse mau hábito, e encontrando esse respaldo, discorre dessa maneira que é ruim para todo mundo, tanto para o vereador quanto para a sociedade. Você acha que esses vereadores varejistas também estão com os dias contados? Olha, eu vejo 2 problemas, eu vou citá-los. Primeiro é a educação. Para que seja, para que hoje o cidadão conheça o que é cada poder, o que cada poder faz, acho que tem que partir da escola, da mídia também, divulgar, mas principalmente da escola, onde esse tema... Você lembra na sua formação, Lembro, de terem falado para você que faz um vereador? Na minha escola nunca me falaram, o Adriano. É que tinha, no meu tempo, a educação moral e cívica. Ah, sim. Sou velha, né, filho? e acho que falta um pouquinho da educação nesse sentido. Poderia voltar até essa... Exatamente. A aula de história mesmo, colocar... Eu tive educação moral e cívica também. Também mas não tá tão novo. Quem novo é só a Claudinha. Eu não lembro, sinceramente, de ter uma fase, ter me falado que fazia um deputado, que fazia um senador. Não me lembro, sinceramente. E o outro problema é aquele candidato a vereador despreparado que na sua campanha ele chega e fala: vou fazer uma quadra poliesportiva no seu bairro, eu vou mandar arrumar a sua rua, E na verdade não é isso que acontece. Então, eu vejo até despreparo dos próprios candidatos a vereador. Que nessa última eleição foram 100 e poucos candidatos, quase 200 candidatos. Eu vi candidato que não sabia, claro que eu jamais vou citar o nome, o que fazia um vereador. Né? As pessoas chegavam, conversas assim particulares, eu via a proposta da pessoa, ouvia, e ela mencionava que ia fazer obra. Se eu for eleito, eu vou mandar pôr asfalto na minha rua. Eu falei, ixi, isso aí tá complicado. Porque, na verdade, a Constituição, ela permite que as pessoas sejam candidatas. O que é um contrassenso, né? Embora seja democrático, porque para tudo na vida você tem que ter graduação. Formação. Você tem que ser preparado para tudo que você está fazendo, né? Você tem que se formar e fazer curso, ainda mais hoje em dia que tem uma série de cursos de qualificação. E para a vida pública, isso inexiste. Exatamente. Deveria, né? É só a alfabetização. Até o próprio partido fazer essa seleção, né? A Márcia Molina teve aqui esses dias, que ela é presidente do PP, estava falando justamente desse assunto, né? Da formação das pessoas que vão ingressar no partido. Exatamente. Houve um caso, eu não sei se vocês duas recordam, eu também não me lembro o município, de um vereador que quiseram fazer uma prova com ele para ver se ele era alfabetizado. Né? Porque ele o próprio Tiririca, ele passou que por foi teste. O deputado federal mais votado e teve aí uma implicação em função da... Eu não me recordo o município aqui do Brasil, mas esse vereador, inclusive, ele não assumiu, né, a Câmara porque ele não tinha a alfabetização. Bom, o Regis faz um trabalho social há muitos anos aqui na cidade de Guaratinguetá. E daqui a pouquinho a gente vai falar com ele a respeito desse trabalho, dos bairros que são atendidos e se foi esse trabalho social que o motivou a ser político, né, a se tornar vereador aqui na cidade de Guaratinguetá. Eu volto rapidinho.
Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom, a gente está conversando hoje ao vivo em cores no programa Rolando um Papo com o fisioterapeuta e vereador Regis Yassumura, que no comecinho do programa contou um pouco da sua história e da sua atuação parlamentar. Ele teve 2.782 votos e assumiu uma cadeira na Câmara Municipal em janeiro desse ano. Como eu disse antes, Regis, você já tinha um trabalho social há muitos anos, né? Quando eu o conheci, você já estava trabalhando há mais de 10 anos, fazendo esse trabalho em alguns bairros. Esse trabalho motivou para ingressar na vida política? Sim, eu pude perceber a realidade, né, das pessoas um pouco mais próximo, assim. O primeiro bairro que eu comecei, Adriana, foi em Santa Luzia, em torno mais ou menos de 2000 e pouco, eu não me lembro exatamente. Depois Pingo de Ouro, São Manuel, e esse trabalho foi crescendo, né? Mas isso me motivou, sim. Estando próximo das pessoas, você consegue ter um feedback, uma resposta assim um pouco melhor. E não ingressei na política apenas por ingressar, né? Tinha uma vida estabilizada, não dependo desse salário da política. E entrei mesmo com a intenção de tentar. Claro, confesso aqui ao vivo, na rádio, me decepcionei um pouco, porque você acha que você vai fazer muito mais, né? É. Você espera sempre fazer muito mais, ser muito mais, assim, receber uma resposta um pouco melhor de determinados pedidos, mas não é assim que funciona, porque tem uma máquina, tem uma administração, tudo isso tem que estar passando, né? Por orçamento, o vereador não pode fazer pedido não pode. Que envolva custo ao executivo. Inconstitucional. Então, mas de uma maneira geral, como eu mencionei no começo do programa, grande parte dos meus pedidos estão sendo atendidos. Então isso aí me dá uma satisfação. Eu tenho uma satisfação dupla de estar nos bairros e fazer meu trabalho na minha profissão, né? Quantos são hoje? Hoje são 21 bairros, direta e indiretamente, que a gente faz esse trabalho social. Como é que é esse trabalho? É um dia da semana? Explica um pouco pra gente. Exemplo, nessa sexta-feira, por exemplo, né, eu vou estar a determinado horário no bairro Alto das Almas. Amanhã, pela manhã, 10 horas, bairro Jardim Aeroporto. Então você faz isso todo dia? Não, eu Toda faço sexta e sábado? Quinta, sexta e sábado. Só que não sou eu somente que atende, né? Nós temos alguns amigos aí da área da saúde. Uma equipe multidisciplinar. Isso, que faz esse trabalho aí com a gente, né? Como é que veio o start para você desenvolver esse projeto? Quando você chegou em Guará, você sentiu que existia essa carência? Adriana, o que deu o que você pensou? O que passou pela sua cabeça quando você decidiu seguir esse caminho? Essa parte social veio muito do meu pai e da minha mãe. Meu pai, Adriana, ele pegava brinquedos assim, já usados, ele reformava os brinquedos, ia em São Paulo, agora milhares de pecinhas, para no Natal e no Dia das Crianças estar presenteando aí a criançada. E eu fui crescendo vendo isso, né? E isso aí me motivou. Uma situação que me motivou muito, eu tinha em torno de 13 anos, inclusive ela falou do Marcos Evangelista, aí, o secretário, ele me acompanhava nesse trabalho social muito tempo atrás. Nós fomos numa olaria no bairro de Aparecida. Eu sei. E as pessoas estavam comendo pedacinho de carvão e tomando leite. Não acredito. Muito tempo atrás. E essa situação marcou minha vida. Um dia eu conto de uma forma particular para você essa história, né? Já contei pro Baracho, pro Marcos Baracho também, eles ficaram assim impressionados. E a partir dessa situação, minha vida mudou completamente. Se quiser contar também hoje, a gente tem tempo, tá? Então, vamos lá. Tinha em torno de 13, 14 anos, mais ou menos. Fui visitar umas famílias que eu tinha esse costume de pegar alimentos. Que veio do seu pai e da sua mãe, né? Lá na aeronáutica. Essa referência paterna e materna. Lá na aeronáutica, eu tinha alguns amigos, aí eu fazia a campanha do quilo para ajudar a igreja. E numa dessas visitas que nós fizemos aqui, choveu muito naquela época, eles não conseguiam produzir tijolo, né? E eles não tinham dinheiro para comprar comida. E eu vi a menininha, entrei na casa, né? Vi uma cena que marcou minha vida. Uma menininha loirinha, sabe, com o rosto sujo, preto, na boca.
ela estava comendo um pedacinho de carvão, mastigando, e a mãe dando um copinho de leite. Meu Deus. Isso aconteceu próximo aqui da gente. Né? Bem do nosso lado acontece coisas assim. E aquilo ali eu senti aquele arrepio, sabe, uma coisa diferente. Eu vi que naquele momento Deus me deu uma missão mesmo, de tentar ajudar as pessoas. Tanto que até hoje eu faço esse trabalho, tenho contato com essa família. Graças a Deus hoje eles estão numa situação muito melhor. E vi no decorrer desses anos também, né? Até com as irmãs da Toca de Assis, eu tive a oportunidade de andar com elas, diversos casos assim bem significativos, onde são pessoas esquecidas pelo poder público, pela sociedade, pela própria família. E marginalizados, né? Na maioria das vezes. E você parar para conversar, são pessoas boas. A maioria está naquela situação porque brigou com a esposa, né? Ou brigou com o marido, ou por vício. De álcool, drogas. Álcool, drogas. Então, acho que o meu chamado mesmo, chamado de Deus, eu creio que isso é a obra de Deus, veio a partir dessa situação que eu vivi. Vi essa família passando essa necessidade. Algumas pessoas me falaram, eu acredito, aquele arrepio que você sentiu foi um batismo do Espírito Santo. Deus já te encaminhando para uma missão aí. E foi até hoje. São quase mais de 20 anos fazendo esse trabalho social. Ô Regis, mas você estava falando da sua agenda nos bairros, né? Que é quinta, sexta e sábado. E como é que qual que é o cronograma, né? Como é que você organiza essa agenda? O bairro que é atendido fica sabendo de forma antecipada que você vai estar lá? Os meus contatos são a igreja ou associações de bairro. Essa agenda ela é feita no ano. Né? Ah, tá. Por exemplo, semana passada eu estive no Tibil, que é o presidente da associação de bairro do bairro da Figueira. Sim. A Dona Graça da Igreja São Miguel é quem marca minhas consultas. No São Dimas é a Doreni, né? E a Doreni, a Dona Elia, elas marcam. Então eu tenho toda uma agenda já das pessoas que marcam as minhas consultas previamente. Eu limito, claro, no máximo. Tem planejado, né? Planejamento que você faz durante o ano. Esse planejamento a gente faz durante o ano, né? Tem um número específico de consultas, que senão não dá pra gente dar conta, senão não vivo, minha família vai ficar em terceiro, quarto plano. Isso eu não deixo acontecer, né? Durante a semana, segunda e terça, eu participo de grupos de oração. Toda segunda-feira eu estou no grupo de oração da Aeronáutica, um grupo da Renovação Carismática Católica, mais de 450 pessoas frequentam esse grupo. Às terças-feiras, depois da Câmara Municipal, eu venho aqui ao lado da Catedral, no grupo de oração do Jorge, né? Então eu, como músico também, eu presto esse serviço aí para a nossa igreja. Esses dias aconteceu um fato e eu estava conversando isso com a pessoa que estava me contando uma história. Eu falei que às vezes a gente tem a impressão do que a gente está fazendo é pouco. Daí você se mobiliza porque você acha que não vai mudar a história, porque você não pode fazer mais que aquilo. Exatamente. Só que eu sempre lembro do Beija-Flor na Floresta. Ele levava água no bico para apagar o fogo. Daí um elefante o encontrou e falou assim, mas aonde você vai chegar com isso? Ele falou assim, eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que se cada um fizer um pouco, né, muitas coisas ruins que existem, elas podem ser transformadas, né, a partir de gestos de entrega, né, porque muito da sua vida pessoal também, ela está comprometida em função das suas atividades. Sua esposa vai com você? Vai, ela é fisioterapeuta também, né? Ela é fisioterapeuta, ela mexe mais com a parte da neuropediatria, são aquelas crianças excepcionais que têm alguma deformidade física, motora, mas ela atua também direto aí nos bairros, né? Que é um amor de pessoa também, né? Como é que é o nome dela? Danúbia. A Danúbia. Além de ser linda, ela é uma pessoa maravilhosa. Obrigado, ela está nos acompanhando lá em casa. Ô, Regis, deixa eu te falar, mas aí quantas pessoas você atende por dia? Olha, Adriana, só para você ter uma ideia, diretamente ou indiretamente com o trabalho na igreja, né, o grupo de oração mais os atendimentos, eu estou em contato em média com 500 a 600 pessoas por semana. Caraca! Né, direta e indiretamente. Em atendimento, em pregação, em música, alguma coisa, mas eu tenho esse contato semanal. Mas por mês, assim, em atendimento, dá em torno de mais ou menos uns 150 atendimentos. Aí temos um endocrinologista, temos um cardiologista que eu detecto... Mas é daqui, de Guará? De Guará. Eu detecto, o Calé está com você ainda? O Calé me ajuda bastante. Quando eu detecto algum problema específico da área de determinado profissional,
eu ganho assim consultas, o médico tal me dá 5 consultas, o outro dá 10 no mês, o outro dá 3, e eu já encaminho com o receituário, meu caminho para o doutor tal, o paciente atendido. O endócrino é o Rafael? O Rafael Cortez, que também me dá muitas cortesias, meu padrinho, ele inclusive. E assim a gente vai indo. E como você mencionou agora anteriormente, acho que o mínimo que a gente faz, a gente consegue mudar a história de uma pessoa. Às vezes você acha que não vai fazer diferença, mas você faz. O problema é que a gente se acomoda e começa a ver atrocidades e a ver com naturalidade. Hoje em dia a pessoa fala, é normal, Quer não é dizer, normal da mesma nada. forma que você se tocou com essa menina que estava comendo carvão, porque não tinha que comer, muita gente que nem se toca, porque hoje em dia acontece uma série de absurdos, né? A gente vive uma sociedade que ela foi transformada de uma forma negativa, uma inversão de valores. Quando alguém fala que é bem casado, você fica assustado, porque os casamentos se dissolvem com naturalidade, né? Fala assim, tô há 30 anos casado. Daí a pessoa fala, nossa tem que ser quando alguém fala que você ficou casado só 1 ano, né? Tem ouvinte na ponta da linha, alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Vera. Oi, Vera, tudo bem? Graças a Deus, e você, Jair? Tudo bem, graças a Deus. Você mora onde? Eu moro no Parque São Francisco. Pode falar, Vera. Olha, eu gostaria de só fazer uma homenagem pro Dr. Regis. Pode fazer. E ele é um homem de Deus, certo? Que eu desejo que Nossa Senhora proteja, dê muita saúde, muita paz, tudo de bom para ele. Tá bom? Ô, dona Vera, muito obrigado. Nossa, eu admiro muito você, o seu trabalho, a sua vida e você, o Regis, vereador também. Muito obrigado, a senhora me emocionou muito aqui na rádio agora, né? Ai, que bom. E é uma alegria, conta aí sempre aí que eu puder ajudar a senhora também. Vai ser me ajudou bastante e eu tenho certeza que por Deus você vai continuar ajudando. Ok, Vera, obrigada aí pela sua audiência e pela participação, tá bom? Obrigada eu e um abraço pra vocês. Um beijo aí pra você, um bom feriado. Pra vocês também. Beijão. Muito obrigado. Adriana, eu tive a felicidade de atender aquela única sobrevivente do acidente lá na estrada de Guaracunha, logo após o Espanha. Menino, que a coisa. Elisângela, né? É até parente da menina do Notícias, né? Que foi o que o pai dela faleceu. Tadinha, da Silvana, né, Cláudia? Um acidente gravíssimo dela, foi a única sobrevivente. Menino. Ela tem 31 anos de idade, mas uma pessoa assim maravilhosa, né? E não sofreu? Quais as sequelas? Politraumatismo, só que ela não fraturou nada, foi a mão de Deus. Ela tá com vários cortes no rosto, né? Toda suturada, porque imagina, Deus. O carro onde ela estava partiu ao meio, né? Foi um acidente gravíssimo, nem vou entrar em detalhes, que é muito forte. Mas e foi através da rádio, do programa aqui da FM, que ela chegou até... Que é do Baracho, do Marquinhos? Do Marco, que é o mais ouvido, né, na cidade de Guaratinguetá, é o programa Café da Manhã, apresentado aí pelo Baracho, pelo filho dele, o Marquinho, e pelo Mário de Oliveira. A audiência nossa aqui é tão grande, que eu faço programa terça-feira aqui também, não sei se vocês acompanham, né, na Clube, na 97,1. E eu falo de um tema específico no programa. Eu saio do programa, vou para minha clínica, já tem várias consultas desse assunto específico. Desse assunto. Então, e as pessoas me param na rua, é super gratificante. A audiência aqui da Clube, a MFM, tá fantástica. Graças a Deus. Você tá falando dessas escolhas que são feitas, e eu fico pensando no seguinte, você tem tudo para ter uma vida financeira estável, né? É um fisioterapeuta de renome, não só aqui como na região, né? Já tinha um trabalho fortalecido, casou, você tem um filho, né? Casal. Um casal? O Miguel e a Yasmin. Então a Yasmin é mais nova. É mais velha. Mais velha. A Yasmin veio de um relacionamento. A minha filha mora comigo, desde bebezinha tá comigo. E a Danúbia é a mãe dela, né? Então eu fico pensando assim, né? Que algumas decisões, elas são tomadas na vida justamente pelo chamado que você disse, né? Porque você podia muito bem ficar sentado de forma confortável. É verdade. Para algumas pessoas é confortável ficar mudo, né? Cego e não ver o que está acontecendo. E você falava anteriormente que os valores mudaram completamente. Nossa Senhora. Hoje, na televisão, se você dá uma chacoalhada na televisão, ela sai sangue. Sai sangue. Você vê as barbaridades. Capaz de espirrar e você ainda pegar uma doença, porque Deus me livre. É muito pesado. Hoje o homem é egocêntrico, ele mata por matar. Uma vez eu ouvi uma reportagem numa TV
de um rapaz que participava de uma facção criminosa, né? Eu vi ele dando uma entrevista, mas por que você matou a vítima, né? Ela não reagiu, ela estava quieta, por que você matou? Não, é que eu ofereci uma alma pro diabo. Hã? Ele falou exatamente assim no programa. Independente se ela reagisse ou não, ia matar, numa frieza. Então os valores mudaram. Se a gente não pegar na família de novo, nos valores familiares, como você mencionou... Eu acho que a única forma de você encontrar um meio de modificar as coisas tudo começa na família, né? Não, com certeza. A educação que você vai dar pro seu... Foi exatamente o que você falou, né? Que o seu exemplo veio de dentro da sua casa. Dentro da minha casa. Adriana, eu até vou me abrir aqui com os ouvintes, o programa está tão gostoso. Ano passado, a minha família teve uma perda muito grande. Uma sobrinha minha, de 1 aninho e meio, brincando no colo da minha irmã, nunca ficava doente, saudável, uma menina linda. Dentro do carro deu um grito e teve uma morte súbita. Não acredito. Foi brincando no colo da minha irmã, voltando de Aparecida. E foi aquela correria, foram correndo pro hospital, tentaram reanimar durante 1h30, a equipe médica, todo mundo fazendo. Mas Deus, enfim, levou ela. Aí eu pude perceber que a gente no dia a dia, a gente vai ficando meio cego para algumas coisas assim que acontecem. A gente deixa de dar valores para coisa tão simples. Aí depois da morte dela, foi dia 21 de janeiro do ano passado, minha vida mudou completamente. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, né? Muita gente poderia se revoltar. Isso, a gente tem os nossos momentos de revolta. Minha irmã, que é a mãe dela, meu cunhado, ela tem uma irmãzinha também de 4 anos. A gente poderia ter se revoltado com Deus, com a vida, com tudo. Mas acho que tudo que acontece na nossa vida não é o acaso. Eu tenho certeza que tem alguém nos ouvindo agora, que com alguma história, com a Cláudia falando, com você falando, eu falando, alguma coisa vai acontecer na vida dessa pessoa. Então, o ser humano precisa mudar mesmo. Falei tudo isso para chegar à conclusão que a gente precisa agradecer mais, deixar de reclamar. Um psicólogo amigo meu, João Bosco, que hoje está numa cadeira de rodas depois de um acidente, formou em psicologia, tetraplégico, pra você ter uma ideia, a história dele como é bonita. Ele fala, quando você reclama, você clama o problema 2 vezes, porque é repetir, você reclama. Então a gente tem que viver com mais alegria, tentar cada dia ser melhor que o dia passado, né? Que aqui é tudo tão passageiro, a riqueza, os bens materiais, é efêmero mesmo. E os valores, hoje é o materialismo, né? Ao corpo perfeito. Não que você não deva se cuidar, é claro, mas acho que tem que ser mudado. E a rádio, principalmente a AM 690, tem um alcance muito grande. A gente você tem essa missão mesmo, de levar um pouco de conforto, informação para as pessoas. E é por isso que eu parabenizo você aqui no ar. Obrigada. Bom, giro rapidíssimo, eu já volto com ele, que é fisioterapeuta, vereador, Regis Assumura, uma pessoa super do bem. Eu conheço o Regis há muito tempo, já sabia dos atendimentos que ele fazia aqui em Guaratinguetá e sempre o admirei. Por causa dessa devoção, né? Você se dedicar a outras pessoas, né? E talvez o que falte no mundo de hoje seja exatamente isso, né? Você se dedicar mais ao outro e olhar menos para você, né? Porque a gente tem uma dimensão muito grande da vida da gente e torna tudo muito pior, né? Às vezes a coisa é pequena e você dá uma dimensão para aquele problema que ele nem tem. Se você olhar um pouquinho para trás, é claro que a dor, ela é o que eu sempre digo, ela é muito subjetiva. Então, de repente, também o que a pessoa sente naquele momento tem uma importância grande para ela. Mas se a gente sair um pouquinho da gente e olhar para trás, a gente vai ver que tem muita gente com coisas muito mais graves e talvez indissolúveis, né? E que o nosso problema, ele pode ser solucionado. Basta ter um pouquinho de boa vontade. Eu já volto. Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando.
Ao vivo em cores conosco hoje no Rolando um Papo, o vereador Regis Yassumura, que contou muito da sua história, da sua trajetória, do que o motivou a fazer o trabalho social que ele realiza hoje em 21 bairros da cidade de Guaratinguetá, às quintas, sextas e sábados. Ele que está casado com a Danúbia, tem um casal de filhos, a mulher do Regis eu a conheço, ela é, além de linda, ela é boníssima, uma pessoa super calma, super doce, né? Acho que foi o casal perfeito, né? Porque vocês têm essa... Sempre que eu vejo a Danúbia e vejo vocês juntos, ela é uma mulher exuberante, né? Porque ela é alta, toda bonita e tal, mas ela é tão doce que se você olhar muito para ela, você vai entender o que ela tem para mostrar, né? Além da beleza física. E como nós nos encontramos, foi uma Diga coisa... então, vamos falar agora, o Joãozinho, acorde, porque agora é a vida pessoal do Regis que está Rolando um Papo, viu? Adriana, além da minha formação de fisioterapeuta, eu estudei medicina fora do Brasil. Não fiz a revalidação, aquela transferência, ainda está meio parado por causa da política. Eu conheci ela no Paraguai. Nossa Senhora. Na escada da faculdade, que ela também Caraca. fazia faculdade lá, na mesma universidade que eu. Meu pai foi por uma missão da aeronáutica, né, em Assunção. E lá eu comecei a estudar a faculdade de medicina, Universidade do Norte, uma universidade bem conceituada lá. E a gente se passava um pelo outro, só que eu era o único brasileiro lá que tinha carro por causa do meu pai. Todo mundo estudava medicina, imagina o valor da faculdade, todo mundo passando apertado. E ela tinha até uma certa aversão a mim, sabe? Falou assim, ele é o filhinho de papai. É o que todo mundo achava. Mas depois a gente começou a conversar e eu tocava numa missa na Igreja dos Estrangeiros, né? Era uma missa lá que era... Então você sempre teve essa vocação religiosa, né? Eu comecei com o Padre Cacá. Você começou com o Padre Cacá. Você ouviu falar da banda Adoro. do Convívio da Juventude? Eu fui guitarrista da banda dele por 7 anos. Daqui a pouquinho você vai falar da Danúbia, porque agora a gente quer saber dessa história. Tem ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É Valdemir da Municipal? Quem? Valdemir. Oi, Valdemir, tudo bem? Tudo bem? E como é que tá aí? Tá sem água? Na minha parte aqui tá normal. Ah, minha tá. parte não falta água, que é a parte mais baixa aqui. Ainda bem, né? Ainda Sorte bem. sua. Pois não, Valdemir, obrigada aí pela audiência. Tá. Não tem de quê. Eu queria só aproveitar e agradecer o Regi aí pelas vezes que eu precisei dele e pelas vezes que eu preciso dele estar me atendendo aí. Ok, Valdemir, obrigada, viu, pela participação. Ô, Valdemir, um forte abraço aí. É um prazer falar com você. E mais aí, quando eu falei pra Dona Vera, conta aí sempre comigo. Que tiver ao nosso alcance aí, pode contar comigo. Falou, Regi. Continua na luta aí. Valeu, meu irmão. Um abraço. Obrigada pela participação e pela audiência. Um beijo pra você. Ô, Rezi, daí? Você viu? Então, Ela achou que você era metido. Era metido, né? Filhinho de papai. Era mais ou menos essa visão que os colegas tinham lá, mas depois vi que não era nada disso, né? Aí eu comecei a fazer, eu tocava na igreja lá em inglês e espanhol, a igreja dos estrangeiros, né? Tinha as missas durante o dia. Aí na missa ela me viu, acho que já começou a mudar. Nossa, Você já é de religião, já tem... Já né? ajuda um pouquinho, mas até então foi daí que começou as trocas de olhar, aquelas coisas, né? E graças a Deus ela tá na minha vida aí. Love is in the air, né? O amor está lá. E ela é de uma cidade lá do norte de Minas chamada Montes Claros. 900 quilômetros de Guaratinguetá. E daí como é que vocês namoravam? Você veio pra Então cá? a gente ficou 1 ano namorando à distância. Que horror, mas deu certo, Deu né? certo. Deu Dá certo. certo. É fora dos padrões, como você mencionou, Convencionais, mas né? acabou que deu certo. É o que tem que ser, né? Aí ela trancou a faculdade de medicina, ela veio pra cá, fez vestibular pra fisioterapia, passou, se formou, a gente se casou. E é uma ótima fisioterapeuta. O pessoal fala muito do Regis, mas a Danúbia, ela é super cuidadosa. Ela mexe tá muito na parte tratando... de estética também. Ela Celulite, fazia massagem estria. lá pra eu perder o que não presta. Drenagem. Claudinha. A Cláudia, ela... Fazia as carbox. Carbox terapia. Bom, o Joãozinho, que é o fofoqueiro maior das paradas de sucesso, tava falando dessa questão do DEM, né? Que o Isso. DEM agora, você tá no DEM, você e o Galvão César, e o DEM está presidido, isso, João? Pelo Laércio Andrade, que era tucano, e é tucano, né? Faz parte do staff do prefeito Francisco Carlos, e você foi eleito por uma outra coligação. Exatamente. Que apoiava o outro candidato. Muda alguma coisa, politicamente falando? Adriana, politicamente falando, não muda. Eu vou continuar com a mesma posição, mas o que aconteceu com o DEM? O DEM tinha uma liderança, que era o Zé Maria e o Júnior Felipe. O Júnior Felipe, ele
foi para um outro partido, né? Por causa da intenção política Ser dele candidato a futura. deputado. E me perguntaram se eu tinha interesse de ser presidente do DEM. Eu falei, não tem. Perguntaram pro Franco, que também não tinha, porque o presidente requer um tempo hábil assim para você ir para São Paulo, Brasília, tem que ficar em muitas reuniões, e eu não tinha esse interesse. E o Laércio, pela influência que ele tem lá em São Paulo, em Brasília, né, ele está agora como presidente. Mudar não muda, estamos na base do prefeito Francisco Carlos, né? Minha posição passada para ele, o que for bom da nossa coligação eu vou aprovar, e o que eu ver que não é bom eu não vou aprovar. Isso é a minha posição desde o começo, mas foram 26 projetos mandados do Executivo até hoje lá para a Câmara Municipal, mais ou menos 26. Todos os vereadores, após a análise, né, aprovou todos os projetos do Executivo. Então, a minha conduta vai manter a mesma. Só mudou aí a presidência do partido. O Laércio também nos deixou bem à vontade. Falou, faz o seu governo aí, seu mandato ao frango. Muitos dos que estavam filiados se manteve ainda filiado ao Democratas, né? Mas eu não pretendo ficar pulando de partido em partido, apenas por causa de presidente ou isso. E agora tem a questão da fidelidade também, né? Que gera uma implicação até jurídica, né? Mas, na verdade, o Laércio, se eu não estou equivocado, porque depois de uma certa idade, viu, Joãozinho? Sei a Claudice ou não, mas eu já tô meio gaga. Ele já tinha tentado o DEM na época da eleição, que deu um imbróglio. Dois dias, daí depois eles conseguiram, fez um rearranjo. Então, quer dizer, já tinha a intenção do Laércio Andrade presidir o DEM aqui na cidade de Guaratinguetá. Ele estava filiado ao Democratas, né? Ele se filiou e agora ele está aí na coordenação do partido. Mas é aquilo, eu quero estar junto para somar, sempre para somar. E agora fazemos parte, assim, oficialmente da base do prefeito, né? O que também não muda nada. A política é muito complicado, né, Adriana? Tem que ter lógica. Eu acho que tem gente que quer ser oposição, quer ser louco. Eu acho que até para você ser... Eu acho que a oposição ela é legítima e saudável para qualquer governo, né? A gente vive numa própria, democracia. Né? A gente sabe da governabilidade que foi dita e proclamada pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi presidente da República. Ele falou da necessidade de que houvesse a governabilidade até para que possa aprovar, né, emendas, como é o caso trazendo para a realidade municipal, como é o caso dos prefeitos. Mas eu acho que tem algumas pessoas adotam uma postura de insanidade, viu, João? A insanidade que daí você tem raiva, você tem questão pessoal e você leva a questão pessoal para o plenário. E para quem votou em você, para quem o elegeu, não interessa que você tenha divergência pessoal com o prefeito. Divergência política, sim, mas as pessoas esperam que um vereador ele tenha coerência, até para não prejudicar os 2.782 pessoas que votaram em você, né? Não, com certeza. E a política, a partir do momento que você é eleito, você passa a ser ladrão. Ah, é verdade. Tem essa. Eu passei por isso, mas como eu tenho minha cabeça formada, sinceramente eu digo que eu não sofri. Então o Valdemir Barbosa está fazendo uma enquetezinha, uma pesquisa. Ele comentou aí com a gente. Qual que é a sua visão do político? Ladrão, corrupto? Todo mundo tá achando isso. Todo mundo tem essa visão. Né? E na verdade não é bem assim, né? Se não fossem das pessoas boas dentro da política, aí sim isso aqui estaria um inferno. Estaria pior. É porque na verdade o reflexo vem de cima, né? O que a gente vê em nível federal e nas câmaras municipais, que daí a gente volta naquela conversa anterior, pelo nível de pessoas que hoje estão vereadoras, que é um nível muito baixo, acontece atrocidades nas câmaras municipais. Aquele vereador falou que mendigo tinha que ser comida para peixe. Gente, vocês viram? Isso aí foi meio... Qual é a cidade? Uma cidade... É de Minas. Em Minas. Ontem ele se justificou, falou que o irmão dele abrigou um mendigo em casa. Assim. E daí a família do irmão foi morta pelo mendigo. Quer dizer, mas daí todo mendigo vai ser comido para peixe? É complicado, né? Então, você vê, é o despreparo, mas na grande realidade, se não fosse ainda as bancadas que são formadas por pessoas decentes,
estaríamos aí numa situação bem mais complicada. Tem que saber separar o joio do trigo, né? É, Claro política, que tem vereador que não é bom, e daí só você não votar. Tanto que a Câmara de Guaratinguetá teve uma renovação de 80%. Só 2 conseguiram votar, que foi o Frango e o Márcio Almeida. Quer dizer, as pessoas, elas dão a resposta e está equivocado aquele político que acha que as pessoas não estão atentas, porque hoje em dia você tem muita informação. E a informação chega até você com muita rapidez. Tem mídia social, tem Twitter, Facebook, tem rádio. Você fica sabendo o que está acontecendo de uma forma muito rápida, né? O Facebook, você coloca uma coisa, daqui a pouco tem não sei quantas mil pessoas curtindo um comentário que você fez. Então não dá mais para tentar ocultar, né? Não, forças ocultas agora, o Jânio Quadros estaria em maus lençóis agora, se fosse o caso. É verdade. Hoje é quase que de imediato, né? Qualquer ação sua, político ou pessoa não politizada, a resposta é quase que imediata. Porque uma palavra que você falou já é publicada, já está na mídia social, de repente, bum, estoura. Ô Regis, dessas suas andanças, o que mais comove quando você vai num determinado lugar e o que mais você tem a necessidade e se sente obrigado a mudar aquela realidade na hora? É a questão que envolve crianças. Quando eu vejo uma criança ali, sabe, sujinha, com aquela barriguinha, né, cheia de verme, micróbio, ali dentro, aquela criança sofrendo por maus tratos dos pais, isso me arrebenta. Nossa, acaba meu dia, tenho que fazer alguma coisa, muitas vezes eu não consigo fazer, porque tem toda uma burocracia legal por trás disso tudo, mas o sofrimento de criança me marca muito. E já chegou da sensação de impotência, né? Que é mais ou menos o que você falou, né? Que a política, ela não é aquilo que você esperava. Então, é por essa impotência que às vezes você gostaria de fazer mais e não pode? Muitas vezes, porque a própria legislação não nos permite, se não houver uma prova física, um flagrante, não tem como ninguém tá fazendo nada para aquela criança. Mas já me senti impotente muitas vezes. Lhe confesso, por alguns momentos, pensei até, desistir. Falei, que isso, aqui não... É complicado. Você vê o sofrimento de criança me mata. Eu me comovo muito com velhinhos, né? Com os mais velhinhos que são maltratados, mas eu vejo a criança, depois que você passa a ser pai também, você já começa a ter uma visão um pouco diferenciada. Aquelas crianças em portas de hospitais, a gente vê na mídia aí morrendo por falta de atendimento. Falta de leito, né? O leito das ambulâncias, do SAMUS, a ambulância fica parada porque o hospital não tem leito. Não tem leito. Quer dizer, isso é o cúmulo do absurdo. Eu acho que tem que ser feita uma revisão, né? A educação, a saúde tem que ser melhorada em todas as esferas, federal, estadual, municipal. A gente não pode deixar a criança sofrer. Eles são anjos, né? Uma criança sofrendo é uma marca profunda. Na verdade, tem aquela relação também, né? Dependendo da vida que ela tem, vai ser um adulto problemático, né? Então, a formação, você, né, Cláudio? Você que pretende casar e ter muitos filhos, Cláudio também tá firme com o Guilherme. Já tá? Já que a gente tá falando de Love Cadê a in aliança, né? Vai ficar, tem de compromisso ali, ó. Né, Claudinha? Por enquanto, né? Vamos esperar. Dar tempo ao tempo. Ô, Regis, dos bairros que você visita, você saberia dizer hoje qual bairro que tem mais necessidade aqui em Guará? Olha, cada bairro tem uma peculiaridade. Isso, exatamente. Alguns mais na violência por causa da droga em específico, né, do tráfico em geral. Mas temos bairros carentes, bairro João Daniel, Seu Antônio. Nossa, lá. Que rolo, tá no Putinho esse bairro? Então, na realidade, ele faz parte do município de Guaratinguetá, né? Sim, mas aí tava uma briga. A maioria das pessoas dali trabalham no Putim, votam no Putim, isso tem muito ali, mas isso não é o problema. Não tem nada a ver, Pertence né? ao município de Guaratinguetá e o prefeito está fazendo umas melhorias lá, já foi anunciado aí pelas rádios, isso é Graças a Deus. Muito gratificante. Mas em Guará, problemas pontuais, nós temos, assim, vários, né? Por exemplo, Pingo de Ouro tem uma carência, o São Manuel tem uma carência, Santa Luzia tem uma carência. E eu posso dizer, grande parte dos problemas hoje sociais dos bairros é devido ao crack. O crack entrou de uma maneira muito forte.
e quem experimenta não sai. Não sai. É um vício. Ai, menino, foi que eu fico passada. Aquela fissura pela droga faz a pessoa roubar, matar, o que for preciso. Né? Não tem parâmetro, né? O senso de moral, tem, ele fica distorcido, perde né? completamente. Até porque virou usuário, né? Distorce. Você não roubar, não matar, né? Você quer satisfazer a sua necessidade, porque é uma necessidade física. Como disse bem aqui o narcótico que estiveram aqui em nosso programa. Claro que você tem um futuro brilhante pela frente, né? Você é jovem, faz um trabalho magnífico aqui. Você tem uma expectativa de se candidatar na eleição do ano que vem para deputado, ou depois já ser candidato a prefeito, ou quer ser mais vereador por 4 anos? Como é que... Adriana, eu acho que eu preciso ter uma experiência maior no Poder Legislativo. Eu acho que depois, se tudo correr bem, é claro, se lá na frente eu for reeleito vereador, eu pretendo fazer 2 mandatos. Até porque você vai estar novo, né? Você vai estar com 39, depois... se você for candidato a prefeito, vai ser relativamente jovem. Mas a minha afinidade é com o legislativo. É? Eu tenho uma afinidade maior com o legislativo, né? Embora você ache que produza poucos resultados efetivos, né? Por causa daquilo que a gente estava falando. Exatamente. Mas numa esfera estadual ou federal, eu vou ter recursos para estar direcionando aqui. Tá pensando num caminhar mais longe. Inclusive, né? ano que vem eu já estou com viagens marcadas, que eu estou indo para Brasília, para São Paulo, né, com os deputados da nossa base, para tentar trazer recursos. Porque o deputado ele tem uma verba grande, né, para enviar para os municípios. Dinheiro, né? Muito. E fica um alerta às pessoas. Se tiver projeto, né, você consegue a verba. Isso, exatamente. O executivo da cidade tem que mexer mesmo. Tem dinheiro para investir no município. Falta que existam projetos bem efetuados. Uma organização, né, dos políticos para realizar um projeto que consiga dar base para eles investirem. Exatamente. Esses convênios do governo federal maravilhosos aí para idoso, para jovem, tem muita coisa, né? Eu devia ter uma secretaria especializada em captação de recursos. Eu também acho. Eu também acho alguém que devia ser especialista criado. Só para fazer só isso. Só para fazer isso. Para fazer projeto, elaborar convênios. Porque ficam Boa milhões. Boa ideia isso aí, a gente podia levar isso para Francisco Ficam Carlos. milhões adormecidos nos cofres públicos. Não sai, deixa de ser investido no município por falta de documentos, papéis. Competência, né? Uma incompetência administrativa. E perder verba é triste, viu? Imagina. Olha, outra coisa, nosso programa tá acabando, infelizmente. Nós matamos a saudade hoje, né, Cláudia? Saudade do povo. Aí falamos. Ó, tá faltando água na cidade. Já reclamaram no meu Facebook, a tal de Rua Florianópolis. Quem reclamou foi a Silvia Machado. Deixou lá na minha página pessoal. Tem uma matéria no Jornal Notícias que o Lércio até dá a explicação o porquê da falta de água na Vila Municipal. Então, a gente espera que esse problema seja solucionado o mais rápido possível, porque ficar sem água já é ruim em qualquer situação. Com esse calor que faz nessa terra, porque Guará parece fogo, né? Nossa, parece que você tá andando no inferno, porque nem quero visitar, sabia? Porque o calor que faz, já você fica suando, né? Guará é uma cidade muito quente, porque eu tenho uma cunhada que mora em Mogi, lá é bem mais fresquinho que aqui. Então, falta água, não dá. Rezol, foi um prazer revê-lo. Um beijo para você, no fundo do seu coração, que você continue realizando esse trabalho magnífico que você realiza aqui em Guaratinguetá. Um beijo para sua esposa, gosto muito dela, a Danúbia, e cada vez mais sucesso. Um dia vai voltar aqui pra gente falar só de fisioterapia. Isso, falar de hérnia de disco, bursite. Só assunto bom, sabe? Hérnia de disco, bursite, coluna. Esporão. Isso dá trabalho. Gente, agora tem cirurgia, né? Eu vi uma mulher que operou. 5% não dos sei se foi operam. esporão ou aquele negócio. Joanete. Joanete, tem a raspagem, né? Ave Maria, a mulher não podia calçar. Daí ela fez uma cirurgia, daí agora tá feliz da vida. Ali. Sei como é que a gente é feliz com pouca coisa também, né? Às vezes, se você tiver uma condição melhor, você dá uma ajeitadinha, né? Regis, um beijo pra você, tá? Foi um prazer vê-lo. Foi um prazer, Cláudia, Adriana, os ouvintes aí da M690. Numa outra oportunidade, com prazer, estarei aqui. Será bem-vindo. Cláudia Turra Torres, minha amiga, companheira de trabalho, jornalista,
namorada de Guilherme Tomazinho. Porque hoje a gente tá... Hoje o João tem namorado, que a gente tá falando de vida pessoal. Joãozinho também tá comprometido. Você viu que agora relacionamento sério no Facebook tá ali do ladinho do casamento. Teve um juiz aí que já entendeu isso. Deu a causa. Já deu a causa. Já deu a causa. Claudinha tá por dentro. Essa menina vai longe. União Sabe que Estado. eu fico olhando a Cláudia, eu fico feliz da vida, né? Porque a Cláudia começou com a idade que eu tinha, né? Quer dizer, que ela vai ser, se Deus quiser, uma profissional ainda melhor, né? Porque daqui a uns anos eu sairei para deixar lugar para os outros, né? Porque também não quero virar múmia de microfone, né? Tem que sair, né, gente? Ai, meu Deus, vai passear, vai fazer outra coisa. Eu vou deixar o microfone lá Deixa na a sua casa, Claudinha, Joãozinho, né? Esse povo que tá aí para fazer o trabalho deles. Regis, um abraço para você, muito obrigado pela presença. Agradecer ao nosso... Obrigada, viu, Claudinha? Até semana que vem. Agradecer ao nosso companheiro Carlos Henrique, que hoje esteve conosco na técnica do programa Rolando um Papo e o estará por um bom tempo, porque o Jeff, depois que ele casou, também evaporou. Não quer mais saber de trabalhar. Agora ele tá de férias. Beijo, tchau, Joãozinho. Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você.